Olá, como é que você tá? Você tá bem? Vamos então começar mais uma aula. Primeiro, desconsidere essa voz ridícula que eu estou hoje, porque eu estou com a garganta muito inflamada e muito rouco. Mas o que interessa não é a qualidade da minha voz, e sim o conteúdo que vai chegar até você. Nessa aula nós vamos estudar sobre o eletromagnetismo, fazer as primeiras considerações e introduzir esse conteúdo. Então já prepare o seu papel, a sua caneta, que a nossa aula começa agora. Vamos lá? Meus amores, a parada é o seguinte, nós temos uma introdução ao eletromagnetismo e para isso a gente precisa entender o que é magnetismo, supondo que você já assistiu às aulas anteriores e você já sabe o que é eletricidade. Bom, o magnetismo é aquela parte da ciência, a parte da física, que vai compreender, vai buscar estudar as coisas que estão relacionadas aos ímãs, os efeitos causados pelos ímãs. Essa descoberta não é recente, na verdade ela é muito antiga. Ela surge com uma historinha onde se encontrou um mineral numa região chamada magnésia e que esse mineral tinha a capacidade de atrair pedaços de metal, como o ferro. E aí esse mineral passou a ser chamado de magnetita. Os franceses, por exemplo, deram o nome a esse material de ímã. O objeto feito a partir da magnetita ficou sendo chamado de ímã. Curiosamente, a palavra imã deriva-se da palavra amante, do francês, que quer dizer diamante, e devido à atração que os amantes, a pessoa amada, provoca, enfim. Então daí a palavra imã. Os ímãs, então, eles vão possuir essa propriedade. Ao longo de muitos anos, o estudo do ímã e dos seus efeitos não progrediram tanto. Parecia que tudo já havia sido descoberto. As coisas mais sofisticadas que envolviam ímãs até então era a bússola, A bússola nada mais é que um pedaço de ímã. Já já a gente vai conhecer um pouco mais detalhado. E a partir disso foi possível, por exemplo, as grandes navegações lá da Idade Média, que uma delas, por sinal, trouxe os europeus até o Brasil. Pois então, vamos entender um pouco melhor as propriedades do ímã e desse efeito magnético que o ímã produz. Vamos lá? Acompanhe comigo essa nossa interpretação. O que você está vendo aqui na sua tela? Você está vendo aqui a representação de um ímã. O ímã ele pode ter o formato mais diversificado possível. Só que eu destaquei apenas um modelo, que é o modelo no formato de uma barra, só para facilitar a nossa compreensão. Se a gente colocar pedacinhos bem pequenos de ferro e a gente jogar esses pedacinhos de ferro, uma espécie de ferro em pó, e a gente jogar contra o ímã, a gente teria uma distribuição desses pedacinhos, como você está vendo nessa ilustraçãozinha aqui do lado. O que você está vendo aí? Que eu desenhei mais concentrações de limalhas nas extremidades do ímã do que nas outras partes. Exatamente porque o ímã ele não vai atrair em qualquer ponta dele. Ele vai atrair em duas regiões específicas, bem particulares, que nós chamaremos de polos, os polos de um ímã. Então, os polos magnéticos seriam as extremidades do ímã que permitem, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui, vermelha, e vamos dizer aqui então que o ímã poderia ser dividido em duas partes, não dividido assim no sentido de cortá-lo, tá bom? Estou dizendo assim, classificar cada um dos lados dele como polo, tá bom? Então isso são chamados de polos magnéticos, as regiões em torno de um ímã que atrai ferro. Uma outra curiosidade é que os ímãs eles não atraem metais de modo geral. Eles atraem alguns metais. Ele atrai ferro, ele atrai níquel e atrai algumas ligas feitas de metal, certo? Mas não é qualquer tipo de metal. Por exemplo, o ouro, o cobre, a prata, são substâncias que elas não são atraídas pelo ímã. Elas não são magnéticas, tá bom? Agora vamos lá. O que é que esses polos têm a ver com os polos geográficos, por exemplo? Se a gente pegar um ímã, imagina que essa caneta ela é um ímã, tá bom? Então imagine que eu tenho aqui esse ímã e que eu prendi ele aqui com uma cordinha, alguma coisa, para deixá-lo preso ao teto, para ele ficar livre para poder girar para qualquer lado. O que acontece? Ele não gira para qualquer lado. Por mais que você tente tirá-lo da posição e soltá-lo, ele vai girar de volta e parar na posição inicial. Coincidentemente, essa posição inicial é o polo norte da Terra e o polo sul da Terra. Aqueles polos geográficos que a gente já estuda nas aulas de geografia, por exemplo. Por essa razão, os polos de um ímã recebem os mesmos nomes dos polos geográficos.
Polo Norte e Polo Sul. Então, nessa minha ilustração aqui, eu poderia dizer, por exemplo, que esse lado aqui da esquerda seria um Polo Norte. Por que ele seria Polo Norte? Porque se eu fizesse a experiência de equilibrar o ímã, é esse lado que fica voltado para o Polo Norte da Terra. Agora, o lado oposto ao Polo Norte, deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta, azul, por exemplo, o outro lado do ímã aqui, ó, ele representaria o Polo Sul. Por quê? Porque ele está apontando para o lado sul da Terra, o Polo Geográfico Sul. Então, magneticamente, nós temos um Polo Norte, nós temos um Polo Sul. Ficou claro? Terceiro ponto aqui é que esses polos, deixa eu subir aqui um pouquinho aqui, ó. Esses polos, eles possuem duas regrinhas importantes, que é esse item C e logo em seguida o item D. No item C eu coloquei atração e repulsão. Bom, se você colocar dois ímãs próximos um ao outro, eles podem se atrair ou eles podem se repelir. Verdade. Os ímãs eles não só atraem. Um ímã perto de outro ímã pode repelir. Quando que acontece a atração? Quando os polos que estiverem voltados um para o outro forem polos que os nomes são diferentes. Por exemplo, se eu colocar um polo norte de um ímã voltado para o lado de um polo sul de outro ímã, esse polo norte e esse polo sul eles vão se atrair. Mas se a gente colocar dois ímãs próximos um do outro, com polos de nomes diferentes, por exemplo, polos de nomes iguais, porque o polo de nome diferente vai atrair, não é mesmo? Então, polos de mesmo nome, por exemplo, um polo norte perto de outro polo norte, vai provocar uma repulsão, eles vão se repelir. Do mesmo modo, se eu colocar um polo sul próximo de um polo sul. Isso pode ser contraditório quando a gente pensa assim, peraí, por que o senhor começou a aula dizendo que o polo norte do ímã aponta para o polo norte da Terra? Não deveria ser o contrário? O polo norte da Terra está atraindo o polo sul do ímã? Pois é, só que aí tem uma diferença na expressão campo magnético terrestre e magnético de um ímã. Olha só, quando se fala de polos, a gente deve chamá-lo ou de polo magnético ou de polo geográfico. O polo de um ímã é magnético, o polo da aula de geografia é um polo geográfico. A Terra, ela não é necessariamente um ímã, mas ela comporta-se como se fosse um ímã, isso devido toda a constituição do seu núcleo e etc. Tá bom? Rico demais em níquel e etc. Pois então, a Terra ela comporta-se como se fosse um ímã, de modo que a parte de cima do planeta, aquela que a gente chama de polo norte geográfico, ela é magneticamente um polo sul. Por isso que ela atrai o polo norte de um ímã. Entendeu? Então, na parte de cima do globo, deixa eu pegar aqui a Terra aqui, ó. Deixa eu te mostrar a Terra. Pronto. Olha só o que é que eu tenho aqui, ó. Aqui nós temos a representação do nosso planeta, beleza? Essa parte aqui de cima é o que a gente chama de polo norte. Só que aqui em cima, magneticamente falando, aqui em cima é um polo sul magnético. Por isso que se eu pegar a bússola e eu aproximar a bússola da Terra, o polo que vai apontar para a parte de cima é o polo norte da bússola, porque aqui é um sul magnético. Mesma coisa se a gente observar a parte de baixo. Aqui embaixo não é o sul geográfico, isso aqui é o polo norte magnético da Terra, que atrai o polo sul magnético do ímã. E aí onde eu colocar aqui, ó, vai acontecer isso. Se eu girar esse ímã e soltá-lo, ele vai voltar para a posição original. Só que, é claro, essa força não é muito forte. Essa aqui vai puxar o ímã de volta. Então, não faz sentido você tentar fazer isso com o ímã sobre a mesa. Você precisaria que ele estivesse livre de atritos e perfeitamente equilibrado para que ele pudesse girar livremente. E aí ele ia apontar qual é o lado norte do planeta e qual é o lado sul. E foi por essa razão que o ímã deu surgimento à bússola. Eu tenho uma imagem aqui para representar a bússola para você. Olha aqui essa imagem aqui no material. Essa bússola que eu representei aqui, encontrei essa imagem na internet, ela é nada mais que um ímã. Se você olhar aqui, deixa eu pedir só para a produção aqui, ó, apagar a minha cara, porque minha cara tá cobrindo aqui. Não, precisa não, produção. Eu subo aqui, ó, olha aí. Pronto, deu certo. Você tá vendo essa setinha que tem aqui, ó, deixa eu apontar para ela. Tá vendo uma setinha aqui em cima? Certo? Pronto.
essa seta, ela é um ímã. Ela é uma lasquinha de ímã, bem equilibrada para poder girar livremente. Então você não pode também pegar a bússola e olhar para ela de qualquer lado. Você tem que posicioná-la na horizontal para que o ímã tenha toda essa liberdade de rotacionar, tá bem? Então tá aí a explicação do funcionamento da bússola. Agora, em torno de um ímã existe uma região, um espaço, onde acontecem esses fenômenos magnéticos. Essa região do espaço é chamada de campo magnético. E esse campo magnético, que não é visível, ele é representado por algumas linhas, chamadas de linhas de indução magnética. Lembra muito o assunto de campo elétrico, que a gente já viu em aulas anteriores. Só que, no campo elétrico, as linhas elas têm início e fim. Se for uma carga pontual positiva, as linhas começam na esfera, né, no pontinho, e elas vão se afastando até o infinito, mas elas têm um começo. Se for uma carga negativa, elas começam lá no infinito e elas terminam na carga. Só que aqui não. Aqui, ó, deixa eu dar até um zoom aqui para ver se melhora para você. Aqui, ó, pronto. As linhas que representam esse campo magnético, elas passam por dentro do ímã, que é o que você está vendo aí, viu aí? Então elas são como se fossem círculos. É claro que algumas delas eu não desenhei por completo porque era desnecessário. Pronto. Então essa é a representação desse lugar, desse campo magnético. Tudo bem? Observe também que existem algumas regiões da figura onde essas linhas parecem estarem mais próximas umas das outras, que seriam as extremidades do ímã, o polo norte e o polo sul, enquanto que existem regiões que estão mais afastadas, as linhas umas das outras, né, representando uma menor densidade de linhas. Isso é importante, porque isso vai nos dar uma ideia de quanto que é intenso os fenômenos magnéticos naquela região. Então, olha aqui, ó, quanto mais próximo das extremidades, você vê essas linhas mais intensas, mais próximas umas das outras. Então, o que é que você está tendo aí? Você está tendo uma grande concentração de campo magnético nessa região. Os fenômenos magnéticos são bem mais intensos. Professor, por que tem setas nessas linhas? Essas setas elas representam para onde uma bússola apontaria se você colocasse uma bússola em determinado ponto. Por exemplo, se você colocar uma bússola nessa parte aqui de cima, então ela vai estar apontando horizontalmente para o lado direito. Se você colocar uma bússola nessa ponta aqui, ela vai estar apontando para o lado esquerdo na horizontal. Se você colocar a bússola bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, ela vai apontar, ó, para cima. Então essas linhas servem para nos dar a ideia de intensidade do campo, caso as linhas estejam muito próximas, e servem para dizer para que lado a bússola apontaria. E assim, dessa forma, a gente consegue saber onde é o polo norte e onde é o polo sul magnético de um ímã. Porque essas linhas, elas são convencionadas, ou seja, na hora de desenhá-las, a gente sempre vai representá-las com as linhas de indução magnética saindo pelo polo norte de um ímã e entrando pelo polo sul. Então, na parte externa ao ímã, elas estão saindo pelo polo norte, aí elas dão uma volta e entram pelo polo sul. Vamos mais adiante um pouquinho e vamos... Tá aqui, ó, olha a representação aqui, então, das bússolas. Olha como ficaria uma bússola colocada na presença de um ímã, né, dentro de um campo magnético. Tá ficando claro para você? Tá dando para entender? Olha, se você ficar com alguma dúvida sobre o tema, você vem nos comentários e diz, ó, professor, isso aqui eu não entendi. Porque aí eu produzo um vídeo só para te explicar melhor esse detalhe que eventualmente você não tenha entendido. Combinado? Vamos lá. Próximo tópico. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ah, eu apaguei aqui uma parte sem querer. Pronto, voltou. O item 3. Substâncias magnéticas e não magnéticas. É aquilo que eu comecei falando, que o ímã não atrai qualquer coisa. A gente diz que os materiais magnéticos é como se eles possuíssem minúsculos ímãs dentro de sua estrutura. Ímãs elementares. E aí, se esses ímãs puderem se mover e girar livremente, a gente diz que esse material ele é ferromagnético. Na verdade, a substância que mais interage com o magnetismo é um óxido de ferro, FO3O4. Esse óxido de ferro é quem reage ao campo magnético.
Então, o aço inox, por exemplo, que também é feito de ferro, mas ele é feito para ser inoxidável, então ele é retirado o máximo desse óxido dele. Logo, o ímã não atrai o inox. Ele não atrai o alumínio, ele não atrai o cobre, ele não atrai o ouro, exatamente pela ausência desse tipo de óxido dentro da estrutura do material. Plástico, por exemplo, ele entraria na classificação dos materiais que não são magnéticos, por exemplo. Quarto ponto, o ímã permanente e o ímã provisório. Bom, tem ímã permanente, esse ímã que a gente já conhece em algum lugar, ele tem dentro de fones de ouvido, dentro de alto-falantes, dentro dos motores elétricos, tem ímã em diversas aplicações, inclusive até para fecho de bolsas, por exemplo. Esses ímãs são permanentes. O ímã ele é provisório quando? Provisório não, transitório, né? Que é quase a mesma ideia de provisório. Se a gente pegar o ímã e a gente aproximar o ímã de um pedaço de ferro qualquer que seja, esse ferro vai grudar no ímã. Se eu chegar agora com esse conjunto, ímã e pedacinho de ferro, e aproximar de outro pedacinho de ferro, esse primeiro ferro vai atrair o segundo, porque como ele está em contato com o ímã, ele está magnetizado. Só que ele só está magnetizado porque está em contato com o ímã. Então, ele não é um ímã permanente, ele está apenas temporariamente magnetizado. Uma outra curiosidade é que existe para cada tipo de ímã uma temperatura específica chamada de ponto Curie. Se excepcionalmente conseguirmos fazer a temperatura daquele material subir até esse valor, o ímã ele perde suas capacidades magnéticas e ele deixa de ser, ele é desmagnetizado. Se o ímã for permanente e a gente resfriá-lo, ele vai voltar a ser um ímã novamente. Vamos então agora começar a mergulhar mais fundo dentro desse tema, porque o que mais nos interessa não é o magnetismo, mas o eletromagnetismo. Então, o que é que a gente tem dessa coisa chamada eletromagnetismo? Então, aqui nesse item 5, eu coloquei aqui o campo magnético produzido por corrente elétrica. Agora, na nossa aula, não tem mais ímã na história. Agora, o que nós vamos discutir é como produzir os mesmos efeitos de um ímã usando eletricidade. Isso vai acontecer da seguinte forma. No ano de 1820, um rapaz lá na Dinamarca chamado Hans Christian Ørsted, ele acidentalmente percebeu que correntes elétricas podem produzir campos magnéticos assim como os ímãs. Como que é esse campo magnético produzido pela corrente elétrica? Então, nessa ilustração que você está vendo aqui, essa ilustração aqui, ela vai mostrar como foi a experiência desse rapaz, do Ørsted. O que é que ele fez? Ele estava estudando sobre a corrente elétrica quando, por um acaso, existia em cima da bancada de trabalho uma bússola. E toda vez que ele ligava o circuito e passava uma corrente elétrica, a bússola mudava de direção. Observe aqui, no circuito do lado esquerdo da figura, a bússola está apontando nesse sentido aqui, ó. Percebeu? Vou apagar meu risco. Pronto. Só que a chave está aberta e a lâmpada está apagada. O que ele percebeu é que quando ele fecha o circuito e a lâmpada acende, a corrente elétrica que passa no circuito muda a direção da bússola. Só que como bússola é um ímã, ela só é afetada pela presença de campos magnéticos, o que fez o Ørsted perceber que campos elétricos produzem campos magnéticos, ou seja, uma corrente elétrica estava produzindo um efeito magnético. É então que surge uma ciência nova, chamada de eletromagnetismo, quando a corrente elétrica passa a ser estudada como algo capaz de produzir campos magnéticos. A conclusão de Ørsted e a conclusão que nós temos aqui é a seguinte: cargas elétricas em repouso, elas geram um campo elétrico. Isso a gente já sabia. Agora, quando elas estão em movimento, elas geram também um campo magnético. Desculpe, a garganta está reclamando, hein? Mas vamos lá. Agora, dependendo do formato do fio e da intensidade da corrente, e se você está falando de um ponto muito próximo ao fio ou muito distante, isso pode afetar o valor desse campo magnético. Agora, como é que a gente vai dimensionar isso?
Preste atenção nesse detalhe. Aqui, eu representei para você o comportamento de um campo magnético produzido por um fio, que é reto e longo. Preste atenção. O formato dos fios afetam, sim, o valor dos campos magnéticos. Então, vamos lá. Primeiro, é importante que você perceba qual é o formato desse campo magnético. É esse da figura que você está vendo aqui do lado direito da sua tela. Então, observe que o fio está desenhado na vertical, tem uma corrente elétrica subindo por esse fio. Viu a setinha vermelha? O campo magnético que é gerado, ele é na forma de círculos em torno do fio. Então, existe muito campo magnético aqui, ó, em torno do fio. Então, as linhas elas são circulares. Elas não são mais como era naquele ímã na forma de uma barra. O formato desse fio fez com que surgissem vários planos com campos magnéticos circulares e concêntricos, todos com o centro alinhado com o próprio fio. Agora, para descobrir o valor desse campo magnético, a intensidade dele, aí a gente vai fazer a seguinte relaçãozinha matemática. A primeira informação que a gente vai precisar é da distância. Se você quer descobrir o valor do campo magnético em um ponto que está muito próximo, então você tem que saber que distância é essa entre o fio e o ponto onde você quer medir esse campo magnético. Se o ponto for mais distante, o valor desse campo magnético ele acaba diminuindo, ele fica menorzinho um pouquinho. E aí o que é que vai dar nisso? Vamos para a questão? Para a questão não, para o material? Então pensa bem, imagine que você quer descobrir o valor do campo magnético nesse ponto que eu estou destacando aqui, ó, certo? Então você vai precisar saber essa distância. Outra coisa que você precisa saber é o valor dessa corrente elétrica. Caso essa corrente for muito intensa, os campos magnéticos também ficarão mais intensos. Agora vamos lá, duas outras letrinhas aparecem na equação. Essa letra B representa o campo magnético, tá bom? Essa letra π, 3,14, como você já está acostumado a usar, inclusive tem questões que até arredonda para 3. Essa letrinha μ, ela é uma constante. Ela é chamada de permeabilidade magnética do meio. Ela é um número que representa o meio onde a experiência está sendo realizada. Se é no vácuo, se é no ar, se é dentro de algum gás em especial, se é dentro de um líquido. Então, esse coeficiente, essa letrinha, né, essa constante, representa a permeabilidade magnética do meio. Normalmente, o número usado representa o vácuo, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Mas não se preocupe em decorar constantes. Constantes são coisas que o próprio Enem escreveria dentro do enunciado. O importante aqui é você entender o significado dessa letrinha, tá bom? Então, esse μ, com o zerinho do lado, representa a permeabilidade magnética do meio. A letra I é a intensidade da corrente e a letra D, a distância entre o fio e o ponto. Só que um dos pontos mais comuns de ser perguntados na prova nem é tanto o valor do campo magnético. Geralmente a coisa mais importante é entender o sentido desse campo magnético. Para que lado aponta esse campo magnético? Então, para a gente descobrir, a gente tem uma regra chamada regra da mão direita. Essa regra ela é bem simples, é só você imaginar que você está segurando o fio com a sua mão direita, de modo que o seu polegar aponte a direção da corrente, aponte o sentido da corrente, o sentido convencional. Então, na ilustração que você tem aí, nós temos um fio e uma mão segurando ele aqui. Tá apontando para o mesmo lado? Tá não, né? Para ficar no vídeo tem que ser com essa mão aqui, né? Pronto, então eu vou segurar aqui, ó, com essa mão aqui e não. Tem que ser com a direita mesmo. Mas é porque tá assim, ó. Sacou? Então tem que ser com a mão direita. Você vai segurar o fio com a mão direita e o que é que vai acontecer? O polegar indica o sentido da corrente, enquanto que esses outros 4 dedos vai indicar o sentido do campo magnético. Então, se eu estou segurando um fio para cima com o polegar para cima, é porque as linhas do campo magnético elas estão apontando nesse sentido aqui, ó. Se a corrente for para baixo, olha o sentido como se inverte. Entendeu? Ficou claro? Então pronto. Com a regra da mão direita, você descobre para onde aponta o campo magnético em torno de um fio. Tudo bem? Agora, se esse fio não for reto, se ele não for longo, aí o campo magnético pode ter um novo valor ou uma nova forma. Vamos ver então
o que nós temos quando o campo magnético é produzido por uma espira circular. E aí você diz, professor, o que é uma espira circular? Bom, é um fio fechado, chama-se espira. A espira pode ser quadrada, triangular, retangular, formatos diversos. O que nós vamos discutir é a espira no formato de um círculo, como se fosse um anel feito de algum material metálico. Então, quando a corrente elétrica passa por essa espira, ela também gera um campo magnético. Olha as características do campo magnético quando ele é produzido por uma espira. O módulo do campo magnético vai ter uma nova equação. A diferença da equação anterior é que na parte de baixo dela não tem mais 2π vezes d. Agora é 2 vezes r. Não tem o π. E esse r é o raio da espira. É claro que o campo magnético ele vai acontecer em torno de toda a espira. Mas quando se trata de fazer continhas, o foco fica no centro da espira. A nossa atenção se volta para o centro da espira. É lá onde você vai ter a maior intensidade de campo magnético. Na figura da direita, nessa primeira figura da direita, essa superior, que está em preto e branco, ela está mostrando como é esse campo magnético. Então você teria uma espira deitada, com campos magnéticos saindo pela parte de cima da espira. Como é que eu sei que ela sai para a parte de cima? Porque eu estou usando novamente a regra da mão direita. Eu tenho um círculo, e aí eu imagino que estou segurando o fio, de modo que no centro do círculo a minha mão está subindo, os meus 4 dedos estão subindo. Então ele está mostrando, olha, aqui bem no centro tem um campo magnético bem intenso que ele passa para cima. O que significa dizer que se eu estiver olhando essa espira de cima, eu vou estar vendo aqui ó, o campo saindo. Ou seja, essa face da espira está se comportando como se ela fosse o polo norte de um ímã. Porque nos polo norte, nos polo nortes, o campo magnético sai. Agora, se a gente estiver olhando por baixo da espira, a gente vai estar vendo que o campo magnético está entrando na espira. Então, a gente vai estar vendo aqui por baixo uma face que representa um polo sul, porque o campo magnético no polo sul entra. É o que você vê aqui, então, nessa segunda ilustração. E tem um macete para você saber quando aquela face se comporta como um polo sul ou quando ela se comporta como um polo norte. É só você desenhar a letra N ou desenhar a letra S nessa face. De modo que a letra N, as pontinhas da letra N, como você vê aqui, ó, deixa eu botar aqui o mouse aqui, ó, tá vendo, ó? De modo que a pontinha da letra N indique o sentido da corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica está vindo para esse sentido aqui e para esse, ó, isso aqui forma um N. Então, essa face é um polo norte. Essa outra face é um polo sul. Olha as pontinhas da letra S. S de sul. Ficou claro como é fácil? No meio dessa figura foi desenhado um círculo com um ponto e um círculo com um X. Quando você vê esse círculo com pontinhos, quer dizer que ali é norte. Quer dizer que ali o campo magnético está saindo através da folha do papel. Se tiver um xizinho, é um indicativo que o campo magnético está entrando no papel, entrando na tela, por exemplo. Ficou claro, não é? Conclusão. O conjunto formado por duas ou por mais espiras é denominado bobina chata. Imagine que ao invés de você ter apenas uma única espira, você tivesse duas espiras. Então ela já é chamada de bobina. 3 espiras, 4 espiras, 10 espiras. Se você tiver várias espiras escoradinhas uma na outra e a corrente elétrica está passando por todas elas, então você tem uma bobina. E aí, se você precisar saber o valor do campo magnético no centro dessa bobina, basta você calcular o campo magnético de cada bobina e multiplicar pela quantidade de espiras que você tem. Então vamos imaginar que a bobina é formada por 10 espiras. Então você usa a equação para calcular uma delas e no final multiplica por 10. Você vai estar somando todos os campos magnéticos produzidos por cada uma daquelas espiras. Agora, o formato também poderia ser diferenciado, como é o caso de um solenoide. Professor, o que é um solenoide? Pois então, o solenoide é quando a bobina ela não é achatada, mas ela é comprida como se fosse uma mola. E aí você tem um comprimento a ser considerado. Para ser calculado o campo magnético produzido
por esse solenoide, aí nós temos uma nova equaçãozinha. É uma equação para cada modelo de gerador de campo magnético. Fio reto é uma equação, espira circular é outra. Se a bobina for chata, você tem que multiplicar por N, então é uma terceira equação. E se tiver o formato de um solenoide, nós temos uma quarta equação, que é essa que a gente vai ver agora. Aqui a gente tem a letra N, esse N é o número de espiras. A gente tem a letra Mi, que é a permeabilidade magnética do meio, a intensidade da corrente e a letra L. Essa letra L é o comprimento do solenoide. Você pega isso aqui, ó. Isso é a letra L. Então, solenoides que forem maiores, mais esticadinhos assim, ó, eles vão ter um campo magnético mais fraquinho. Mas se você aproxima mais uma espira da outra e você compacta mais esse solenoide, você aumenta a intensidade do campo magnético. Observe que nesse caso, o campo magnético se assemelha muito ao campo magnético produzido pelaquela primeira imagem que a gente viu. Deixa eu voltar aqui para a primeira imagem. Aqui, ó. Que seria o campo magnético criado por um rio por um ímã na forma de uma barra. Em todos esses casos que a gente viu, a gente pode dizer que aquele fio é um eletroímã, porque ele está fazendo o efeito de um ímã usando eletricidade. Agora, quando a gente fala especificamente do solenoide, aí a gente está realmente dizendo que isso aqui é um eletroímã. Ele tem todas as características de um ímã. Ele tem um polo norte, ele tem um polo sul, as linhas têm o mesmo formato. Ele lembra muito os efeitos provocados pelo ímã no formato de uma barra. Ficou claro? Vamos recapitular o que é que a gente discutiu nessa aula. Primeiro, a gente discutiu o que é um ímã. Depois a gente discutiu o que era um campo magnético, que é essa região em torno de um ímã, e que as linhas podem indicar tanto o sentido, como dar uma sugestão se a intensidade é forte ou fraca do campo magnético em um certo ponto. Vimos que a Terra ela se comporta como um grande ímã, que ela tem um polo norte e um polo sul geográfico, que correspondem a um polo norte e um polo sul magnético, só que com as nomenclaturas invertidas. O polo norte geográfico corresponde a um polo sul magnético. O polo sul geográfico corresponde a um polo norte magnético. Cuidado para não confundir. Por isso que a bússola sempre aponta na direção norte da Terra, porque é um polo norte magnético sendo atraído pelo polo sul magnético. Os polos de um ímã jamais podem ser separados. Se você cortar um ímã em 2 pedaços, cada pedaço continuará tendo um polo norte e um polo sul. Esse chama-se o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos de um ímã. Vimos depois que a corrente elétrica é capaz de produzir campos magnéticos. Toda vez que uma corrente elétrica se estabelece em um condutor, em torno desse condutor surge um campo magnético que ele pode inclusive ser calculado. As equações para determinar o valor do campo magnético em cada caso depende muito do formato do fio. Então temos equações para fios retos, para bobinas, para as simples espiras ou até mesmo para solenoides. Mas uma coisa que eu não havia comentado até agora e quero chamar a sua atenção é para a unidade de medida de cada uma dessas grandezas. A unidade de medida que se usa para comprimento é no padrão internacional, metro. Valor de corrente elétrica, a intensidade dessa corrente deve ser medida em amperes. Então, qual é a unidade de medida que vai representar o campo magnético? Existem 2 unidades que são correspondentes. Uma delas chama-se Tesla. Então, a unidade no padrão internacional, no Sistema Internacional de Medidas, é o Tesla. A gente abrevia com a letra T maiúscula. Pronto. Em todos os cálculos que a gente discutiu aqui, ao final do cálculo, o valor do campo magnético é expresso na unidade de Tesla. Agora, pode aparecer em algum enunciado, não tão provável, mas é possível, que apareça uma unidade chamada Weber por metro quadrado. Esse Weber por metro quadrado também é uma unidade que representa o campo magnético, mas de pouquíssima aplicabilidade. Quase não se discute quando está nessa forma, tá bom? Então é isso. Agora é hora da gente pegar os nossos exercícios, as nossas listas e começar a tentar resolver as questões, pondo em prática toda essa abordagem teórica que fizemos aqui. Bons estudos, separe suas dúvidas, me encaminhe para que a gente possa discutir e evoluir. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.